Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos às reuniões clínicas da Medicina Esportiva Unifesp. Elas acontecem todas as terças-feiras, às 11 horas, aqui via Zoom, ficam gravadas posteriormente no nosso canal do YouTube, que é Medicina Esportiva Unifesp. Hoje nós vamos falar de um tema hoje bastante relevante para quem gosta de pedalar, que é o Bike Fit. Nós vamos ter a presença aqui do fisioterapeuta, que é amante aí do esporte, e também tem experiência na realização aí, pelo menos conhece bastante, estuda bastante o assunto. Vamos falar sobre Bike Fit. Antes, entretanto, eu gostaria aqui, em nome do professor Alberto Pocchini, professor Andreoli, professor Beno, dar as boas-vindas a todos. Às terças-feiras nós temos as nossas reuniões administrativas na universidade, nem sempre eles podem estar presentes, mas eu aqui, em nome deles, já saúdo a todos e dou as boas-vindas. Gabriel, fisioterapeuta, formado na UFSCar, né, Gabriel? Que ano que foi isso? Formado na UFSCar em 2004, fiz a pós-graduação na residência do SET em 2005, aparelho locomotor no esporte, a residência, e depois, logo depois, entrei junto ao basquete, com a seleção brasileira de basquete, nas seleções de base, inicialmente, e aí tive contato bastante com o Paulo, fizemos algumas viagens juntos, no masculino. Algumas cidades boas, outras nem tão boas, né, pela América do Sul. Outras nem tão boas, exatamente. Basquete masculino, depois você continua no masculino, eu agora estou no feminino, a gente volta a se encontrar em algumas viagens do masculino também. É um prazer, né, Gabriel? Prazer enorme estar aqui, agradeço muito a participação, é uma honra poder falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse tema tão interessante que é bem importante. Muito bem, vamos lá, fique à vontade para conversar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat. Eu vou fazendo para o Gabriel, no final, se der tempo, a gente abre para os questionamentos. Vamos lá. À vontade, Gabriel. Bom dia a todos. Então, a ideia hoje é falar sobre o Bike Fit e considerações biomecânicas, né? Então, eu sou fisioterapeuta, osteopata, recebo muitas queixas de ciclistas que vêm no consultório. Então, o meu consultório ele é bastante baseado hoje em reabilitação. Eu acho que o Bike Fit deve ser feito dentro de uma loja com equipamentos. Eventualmente, você precisar de mudanças de equipamentos. Então, ter à mão esses equipamentos novos para fazer os testes é muito importante. Então, isso deve ser feito dentro de uma loja para poder fazer essas trocas. Okay? Então, dentro dessa exposição hoje, os objetivos, então, é falar um pouquinho de epidemiologia das lesões, as evidências do que temos a respeito sobre o Bike Fit, falar um pouquinho de biomecânica, pontos-chave, coisas simples sobre o Bike Fit. Então, a ideia aqui não é que explicar como as pessoas façam um Bike Fit, não é uma aula para fazer formadores de bike fitters, a ideia não é essa, mas explicar a importância do bike fit para o ciclista. Então, às vezes, a pessoa está gastando rios de dinheiro aí numa reabilitação, num tratamento de alguma coisa, e às vezes um simples ajuste da bicicleta pode economizar muito isso. Vou falar um pouquinho do selim e a conclusão, ok? Então, a bicicleta, então, ela tem sido difundida aí ao redor do mundo, como transporte, atividade recreativa, esportiva, e é o veículo mais utilizado no mundo e o que mais cresce em número de usuários, tanto para lazer, treinamento físico, reabilitação ou prática competitiva, né? O Brasil, até 2017, então é a sexta maior frota de bikes do mundo, 75 milhões de unidades, e aqui mostrando um pouquinho da produção nacional de bicicletas, que estava aumentando até antes da pandemia, mas isso diminuiu um pouco na pandemia enfim, eu sou ciclista e pedalo com bicicleta, ciclismo de estrada, né? A gente vai ver que aqui a produção de bicicletas ciclismo de estrada é 1%, enquanto o mountain bike quase 50%, né? Então, e aí a gente fala a respeito do incentivo, né, do ciclismo pelo mundo, né? Então, aqui é uma foto do Richard Carapaz, o campeão do Giro de Itália 2019, primeiro equatoriano que venceu uma grande volta na história. E aí, quando ele chegou com essa vitória, o presidente equatoriano ele anuncia uma isenção de imposto, então, para as bicicletas de competição no país. Isso é
muito interessantes, né? Enquanto Gabriel. aqui no Brasil... Oi. Não, isso é muito relevante, né? Porque eu não sei exatamente quanto a gente paga de imposto em cima da bicicleta aqui, mas facilmente uma bicicleta de um nível competitivo passa de 10 mil reais, né? E a gente, conversando sobre essa aula, você me mostrou uma bicicleta aí que era mais cara que uma moto, né? E certamente um percentual considerável disso é de imposto, né? Então a gente vê Chega mais de 40%. política pública, né? De governo realmente para estimular a modalidade, né? Um exemplo que deveríamos seguir, né? Exatamente, isso não tem tanto do bike fit, mas acho que é uma coisa importante, né? Enquanto isso aqui no Brasil, o ciclista aqui na ciclovia não poderia passar de cima de 20 km por hora. Na cidade universitária, você só pode pedalar das 4h30 às 6h30 da manhã na USP, todos os dias. Agora, por conta da pandemia, ninguém está pedalando hora nenhuma, porque está fechado. Então, restringe bastante, né? Mas é um esporte olímpico, tem 20 categorias competitivas, 12 são olímpicas. Aqui as categorias olímpicas, pela UCI, né, a Federação Internacional. E sobre a epidemiologia, as lesões por sobrecarga, então, são mais comuns, né? Seguido, então, das lesões traumáticas, claro. Então, isso engloba, então, treinamento incorreto e bike fit incorreto. Então, o bike fit incorreto, ele entra como um fator preponderante aí para uma lesão de sobrecarga, né? Então, por que isso? Você tem em uma hora, você tem em torno de 5.400 giros no pedal, né? Isso pode gerar microtraumas em joelho, coluna, enfim. É diferente de uma modalidade em campo, modalidade aberta. Se você tem alguma queixa no esporte de quadra, você joga o peso mais para o outro lado, tal. No ciclismo, como você está preso, a gente vai falar isso na biomecânica, não tem muito para onde fugir, né? Então, outro de incidência de lesões, né? Ciclistas profissionais, a incidência maior nesse artigo aqui, 2010, falando de lombar, seguido de joelho e cervical. Afastamento das atividades já inverte, então o joelho ele afasta mais do que a coluna. E independente do local lesionado, enfim, isso não afeta a habilidade de participar de treinos e competições. E aí, vamos falar um pouquinho de anatomia da bike. Não sei quanto de vocês, onde vocês está familiarizado com os nomes das peças e enfim, mas o que pode ser feito e o que pode isso ser mudado no bike fit, né? Então, por exemplo, isso é o selinho, o banco da bicicleta. Esse selim, ele tem alguns ajustes, né? Então, o primeiro ajuste, ele pode subir e descer. Esse selim, ele tem um trilho que ele pode ir mais para frente, pode ir mais para trás. Ele pode inclinar para frente, formando um ângulo aqui, que não é muito indicado que seja muito maior do que 3 graus, mas, enfim, ele inclina, mas, em geral, tende-se a neutro, exceto em triatlo, que a maioria do pessoal pode usar até 1 grau. O guidão aqui, ele é preso ao quadro da bicicleta na mesa, certo? Então, essa mesa, esse guidão, ele pode subir ou descer por afastadores que tem aqui, então esse guidão ele sobe ou desce. Essa mesa, isso aqui chama mesa, então, ela pode ser mais longa ou ser mais curta. No caso de eu querer ser um pouco mais agressivo, colocar o guidão mais para frente para ficar mais inclinado, ter mais aerodinâmica, e aí nós vamos ver que você ganha aerodinâmica, mas tem que ver se você tem força e mobilidade para isso. Então, a avaliação do ciclista é muito importante. Esse guidão ele pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, os manetes um pouquinho mais para dentro, mais para fora. E aqui, o pé de vela. O pé de vela é o que segura o pedal no... Então, esse pé de vela pode ser maior, mais longo ou mais curto. O que isso pode influenciar, por exemplo, numa lesão? Um pé de vela muito longo, um pé de vela normal, para uma pessoa que tem uma restrição de flexão de quadril, por exemplo, pode ser um problema, porque quando eu estiver com o pé mais alto aqui, eu tenho muita flexão de quadril. Então, uma possível mudança que a gente vai ver num artigo mais para frente é que ele diminuiu o tamanho do pé de vela para diminuir esse ângulo de flexão do quadril aqui, imaginando uma pessoa sentada aqui. Então, e os tipos de pedais também e o que acopla o pedal na sapatilha.
Então, essas são algumas coisas que... uma nomenclatura básica assim, de bicicleta, ok? De evidências, nós temos, então, o efeito da Bike Fit na percepção de conforto, fadiga e dor. Então, ele viu o ângulo de flexão de quadril e joelho e vendo quais são os resultados de maior conforto. Então, 30 graus de joelho, que todo mundo preconiza, é o mais confortável realmente. E a posição mais confortável seria a posição mais ereta, e todas as mais desconfortáveis estão relacionadas com maior flexão de joelho. Então, a flexão de tronco não importa tanto quanto a flexão de joelho. Então, a altura do selim é uma coisa bem importante, ok? Esse é o artigo que eu comentei a respeito de lesões no quadril, um artigo bem recente, 2019. Então, ele falando sobre esse ângulo que eu estava comentando aqui, de flexão de quadril, ele pode ser amenizado com a diminuição do tamanho do braço do pé de vela. Então, isso aqui sendo menor, o joelho não chega tão para cima, não fazendo tanta flexão. Então, é uma coisa importante. Esse aqui são um exemplo de ajustes de selim. Então, o selim mais para frente e o selim mais para trás. O selim mais para frente, perceba que esse ângulo ele fica mais obtuso, aqui fica um ângulo mais agudo, fazendo mais flexão de quadril com o selim mais para trás. Então, essa posição é mais agressiva. Percebam que esse ângulo acaba sendo até maior do que esse aqui, é bem próximo de 90, que é o que a gente espera normalmente. Aqui já fica mais um avanço maior, né? E aqui um antes e depois de um bike fit. Perceba que esse avanço também é bem maior do que essa posição mais confortável, né? Menos apertado, aqui, esse ângulo menos agudo desse lado do que desse, então uma qualidade melhor do fit. E aí existem muitos artigos aqui, longe de mim querer discutir cada um, mas existem vários. Então, com relação a formato de selim, pressão de períneo, angulação do selim. Então, se a angulação do selim, se ele for com o selim mais para trás, não com ele mais para frente, mas se ele mais para trás, tem uma relação grande com dor lombar, posição de tronco e pressão do selim, formato do selim, o deslocamento antero-posterior, que ele fala a respeito da... Se eu jogo esse selim muito para frente, minha flexão de joelho aumenta muito, então essa sobrecarga femoropatelar fica mais importante. De acordo com a posição do selim, a minha ativação muscular muda. Então, existem vários aqui, depois eu posso disponibilizar todos para vocês, se vocês quiserem, tá? A altura de selim e risco de lesão. Então, se o meu selim está muito alto, tem uma tendência de ter de dores mais lombares. Selim muito baixo, tendência de ter dores mais em joelho. Enfim, e aqui outro artigo falando de possíveis locais de lesão no ciclista, né? Então, muitas vezes a gente acha que uma dormência nas mãos tem a ver com o tipo de guidão, por exemplo, ou a posição da mão no guidão. Na verdade, não. Às vezes tem a ver com a posição do selim e o quanto disso ele tem de apoio ou avanço em relação ao guidão, né? Então, explicando um pouquinho de biomecânica, né? Então, é um movimento em cadeia parcialmente fechada, né? Um movimento plano sagital. E as articulações, eles trabalham em amplitudes restritas, né? Você está preso ali e essa potência ela é transferida pelo sistema de presilha. Então, não sei, todas as pessoas aí pedalam com sapatilha ou sem sapatilha, mas faz muita diferença e não é só é pela eficiência do pedal também, né? Então, você faz força para empurrar e para puxar também. Isso faz muita importância nesse trabalho em conjunto da musculatura. Então, você tem a fase de potência e a fase de recuperação. Aqui, mostrando a fase, pensando aqui que a bicicleta aqui está para a direita, tem quatro pontos importantes de estudo aqui, né? Então, em 90 graus é quando você tem maior força, né? Aqui é o top dead center e bottom dead center. Então, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Agora a bicicleta aqui já virou, está para o lado esquerdo, a fase de potência é aqui perto de 90 graus e aqui a fase de recuperação, essa fase mais verde, tá? Que você faz a puxada.
do selim, do pedal. E aqui, a relação disso com quais músculos estão mais ativados, né? Esse gráfico eu acho super interessante, porque aqui, começando do zero, você trabalha bastante glúteos até perto de 90 graus, aqui já começa mais bastante quadríceps, né? Chegando perto do final aqui, você já usa mais a panturrilha. Na fase para puxar, na fase de recovery, aqui você tem tibial anterior, posterior de coxa e flexores de quadril. Isso é bem interessante para a gente entender mais ou menos. Então, se eu não uso sapatilha, por exemplo, eu só faço essa fase de empurrar, essa fase que fica como uma inércia, né? Então, enfim, dentro das técnicas de pedal, é sempre indicado que a pessoa tenha a intenção de fazer a puxada também, porque às vezes você está com sapatilha e você não tem a técnica adequada para fazer também a puxada. Ok? Esse aqui é mais ou menos a mesma coisa, falando sobre os músculos. Então, aqui, como eu estava falando, então a bicicleta já voltou para o lado esquerdo aqui, à frente dela, então a maior força fica aqui em 90 graus, onde eu tenho a maior força aplicada no pedal, né? Então, se eu estou em posição sentada, chega até metade do meu peso corporal. Se eu fico em uma posição em pé, essa força aumenta muito, chega até 3 vezes o peso corporal. E aí, falando já do bike fit, qual que é a ideia do bike fit, né? A gente pensa, o que seria o bike fit, né? O bike fit, ele é o dimensionamento de todos os componentes da bicicleta para o ciclista, né? Para o corpo do ciclista. Então, eu não vou ajustar o ciclista para a bicicleta, eu vou ajustar a bicicleta para o ciclista. Então, eu tenho que avaliar esse ciclista para saber se ele tem condições dessas modificações que eu vou fazer. Não coloco ele numa posição muito... Não, tá assim, tá lindo, tá ótimo. Mas se ele não consegue se manter nessa posição, não faz sentido. Então, vou regular essa bike de acordo com as necessidades e intenções do ciclista também. Então, o mesmo ciclista chegando para o bike fitter, falando para ele, minha intenção é fazer uma prova de 1.000 quilômetros e eu quero pedalar 200 quilômetros por dia. Esse bike fitter tem que ajustar esse ciclista numa posição mais confortável, e essa bicicleta tem que ser de endurance, ao passo que se eu pegar uma bicicleta de competição, de pista, por exemplo, que eu faço um tiro super rápido, tem que ser mais aerodinâmica, e ele não precisa ficar muito tempo nela, mas, enfim, ela tem que atender às necessidades dele, né? Então, e eu tenho uma outra coisa importante a se dizer, é que eu tenho que posicionar as articulações de uma forma que os músculos estejam numa relação comprimento-tensão ideal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta eu colocar ele numa posição muito agressiva se ele não tem essa amplitude. Então, relação comprimento-tensão ideal, a professora Marília explica isso brilhantemente, quando as fibras musculares estão numa posição ideal, né? Então, por exemplo, o bíceps, ele tem... Minha máxima relação com comprimento-tensão é de 90 graus. Por quê? Porque as minhas fibras, elas estão em contato e tem minha máxima força nesse meio termo. Se eu tenho uma flexão muito grande, eu tenho menos força, porque as fibras da actina e miosina não tem tanto movimento, e aqui, se eu tenho o cotovelo mais estendido, essas fibras, elas estão mais... não separadas, mas não tem tanta força, né? Então, insuficiência passiva nesse caso. Então, cada pessoa vai ter um comprimento de tensão ideal, porque nem todas as pessoas têm todas as amplitudes, né? Então, a avaliação do ciclista ela é muito importante. Quando se deve fazer o bike fit? Essa é uma pergunta muito interessante e todo mundo faz, né? Ele é indicado, então, para quem, né? Então, para todos os praticantes de ciclismo, amador e profissional, mountain bike, downhill, estrada, bicicleta urbana, enfim. E ele pode ser até feito um pré-fit, né? Então, quando eu não sei o tamanho do meu quadro, eu não sei nada, eu quero comprar uma bicicleta. Tá, então a sua bicicleta tem que ser do tamanho X. Por que tem que ser do tamanho X? Por causa da minha altura só? Não só. Às vezes, você tem um conjunto de algumas medidas que você faz, né? Então, você tem a altura do ciclista,
a altura do cavalo, né, que o português de Portugal chama de entrepernas, e comprimento de membro superior, né, até para saber o alcance que você consegue e comprimento da perna, né? Então isso pode variar. A pessoa da mesma altura pode usar bikes de tamanhos diferentes, né, por conta de tamanho de entrepernas, enfim. E esse bike fit ele é variável, né? Então, de acordo com a bicicleta e com o ciclista, né? Então, quando fazer? Todo mundo que tem uma bicicleta e que anda regularmente precisaria fazer. Mas ele varia de acordo com a bicicleta. Então, por exemplo, se eu tenho uma bicicleta mountain bike, se eu tenho uma speed, se eu tenho uma bicicleta de triathlon, cada bicicleta tem um desenho, então, obviamente, cada uma tem um fit diferente, né? Então, quero fazer o fit nas minhas bicicletas, tem que levar as 3 bicicletas, as 3 sapatilhas, todos os equipamentos, cada uma vai ter seu fit, mas e ela varia de acordo com o ciclista. Como assim com o ciclista? Porque, por exemplo, eu fiz o meu bike fit hoje e eu pedalo 2 vezes por semana. Daqui 6 meses, 1 ano, e a bicicleta, o bike fit ficou ótimo hoje, tá? Daqui 6 meses, 1 ano, eu volto para fazer esse bike fit. Mas por que eu voltaria para fazer esse bike fit? Porque eu comecei a pedalar 4 vezes por semana, eu emagreci, eu ganhei força, eu ganhei destreza, eu ganhei mobilidade articular. Então, uma posição para mim que era mais agressiva, hoje não é mais agressiva, já é a posição de conforto para mim. Então, eu preciso colocar numa posição que eu tenha melhor desempenho, que eu tenha mais, inclusive, conforto. Gabriel. Porque se esse bike fit não vai ser atualizado, pois não? Não, além disso, às vezes você até mudou as suas metas, né? Como você havia dito antes, né? Uma coisa é você fazer uma prova de alta velocidade e uma curta duração, outra coisa é se você quer fazer uma prova de resistência. Então, é um conceito importante, né? Acho que a bike é para aquele momento, aquela prova e aquele condicionamento que você tá, né? Não é fiz um bike fit, pro resto da vida vai ser assim, né? Exato. E o contrário também vale, né? Porque, por exemplo, eu tô numa performance super boa, tô magro, forte, legal. Veio uma pandemia, peguei o Covid, não tô, fiquei sem pedalar 4 meses, engordei. Aquele fit mais agressivo já não serve mais para mim. Então, eu precisaria refazer esse fit. E o preço de não refazer esse fit pode vir através de lesões, né? Então, legal. Então, como funciona? Então, existem vários protocolos, mas, em geral, eles seguem 3 etapas, né? Então, a primeira parte é a entrevista do ciclista, que a gente já viu, sobre intenções, objetivos, o perfil, se ele tem alguma lesão, se ele não tem, se ele tem experiência com o ciclismo, se ele não tem, se ele não tem experiência, por exemplo, eu não posso colocar ele nunca numa posição mais agressiva, se ele não tem destreza com a bike, certo? Queixa do ciclismo, se ele já tem alguma dor, se ele não tem nenhuma dor, isso é bem importante. Depois vem a avaliação física, né? Então, eu preciso saber se você tem uma escoliose, se tem uma perna mais curta que a outra, se eu tenho alguma coisa que mude o fit no sentido de fugir um pouco do padrão, né? Todos os fits são individualizados, não existe um fit para mim, não vai servir mais para mais ninguém. Então, porque eu sou diferente, e todos são, certo? De acordo com força, mobilidade e tamanho, ok? E a terceira fase é a fase de colocar esse ciclista em ação, né? Você coloca ele no rolo e coloca isso para funcionar e ver o conforto, ver se ele sente alguma coisa e ver a qualidade disso. Você vai ver cadência, você vai ver as características do ciclista na bike, né? E depois disso a gente vai ver então o mapeador de pressão do selim, que é um estudo do comportamento da pelve no selim, tá? Então, a variabilidade nesse mundo é enorme, né? Então, aqui eu misturei todas as modalidades. Então, você tem um clipe de triatlo, você tem a sapatilha da mountain bike, você tem, enfim. Mas coisas importantes a se falar, existem muitas variáveis, então é uma indústria disso, é um mundo paralelo. Outra coisa que é interessante de falar, o taco da sapatilha, né? Esse taquinho da sapatilha é o que prende a sapatilha no pedal, ok? Esse taco aqui ele tem diferentes cores e essas cores variam de acordo com
a capacidade de transferência de potência da sapatilha para o pedal. Então, se ele é mais móvel ou se ele é menos móvel, mais fácil de tirar, menos fácil de tirar, enfim, isso também é importante. Então, tem uma variabilidade muito grande, por isso que precisa ser feito com um profissional competente. Tá? Então, esses desafios não são novos, né? Então, esse é um selim de 1880 e já tenta mostrar como inovações dessa região. Então, a avaliação do ciclista, né? Então, existe uma das metodologias, das muitas que existem, falam a respeito de avaliação pelo semáforo, né? Então, a respeito de um ciclista novo, casual, o ciclista mais agressivo, que fala a respeito de amplitude, experiência, força e objetivos, né? Dentro dessa avaliação, vou mostrar só algumas coisas que podem ser feitas, mas eu preciso saber se ele tem amplitude articular, se ele tem restrições se ele não tem força, enfim. Aqui mobilidade da tese da perna reta, dos isquiotibiais isolados, o ângulo sacral, isso vai importar muito para mim, se eu vou conseguir fazer um bom avanço ou não, se eu consigo abaixar, colocar ele em uma posição mais aerodinâmica ou não. Se essa pessoa chegar com a mão até aqui no joelho, como que eu vou colocar ele numa posição mais aerodinâmica? Eu tenho que colocar numa posição mais confortável possível para ele. A posição mais confortável possível para ele é a posição mais ereta, né? Então, teve um paciente meu que pedalou, tinha o bike não tinha o bike fit, e pedalou 3 horas, fez 100 quilômetros numa bicicleta dele, e o professor insistindo para ele segurar no drop, né? Segurar embaixo do guidão, né? Então seria aqui, né? Então isso faz uma posição mais agressiva, e ele não tem, a característica dele é que ele não tem flexibilidade de isquiotibiais, não tem essa mobilidade, e isso ele evoluiu para uma lombociatalgia que deu muito trabalho. Então, uma das primeiras coisas que a gente foi fazer foi o chute, mas ele não conseguia nem subir na bicicleta mais. Então, teve todo um trabalho depois disso. Teste de rotação de quadril, rotação externa, rotação interna, restrições de quadril, aquela posição mais agressiva, aquilo que a gente estava falando a respeito do tamanho do pé de vela, ser maior ou menor, se tem uma restrição de quadril importante aqui, o meu pé de vela não pode ser alto, ou eu não posso colocar um guidão muito baixo, não vou ter flexão de tronco e quadril por conta disso, né? O teste de Thomas é bem importante nesses casos, porque ele avalia 3 coisas, né? Então, os rotadores externos, se eu tenho uma abertura durante o teste de Thomas, se eu tenho o flexor de quadril, que ele está mais... se ele fica mais tenso, então esse joelho levantaria um pouquinho mais, ou se eu tenho uma restrição de quadríceps, que faria uma extensão maior de joelho. Então, e aqui os intervalos esperados de cada ciclista, certo? Flexibilidade da coluna torácica é importante, flexibilidade lombar, teste de força, né? Se eu consigo ficar numa prancha ou não, quanto eu consigo ficar, como é que eu vou colocar uma pessoa numa posição mais aerodinâmica? Nossa, a posição está ótima, tira a foto, porque ele não consegue ficar nessa posição, então não adianta, certo? A largura dos ombros é importante, porque se eu tenho um guidão mais estreito, igual nas grandes voltas, a tendência de todos os ciclistas é colocar um guidão mais estreito para todo mundo andar em pelotão mais juntinho, né? Mas eles são profissionais, se a gente quiser trazer isso para a realidade, isso muda muito, porque isso gera menos equilíbrio, as pessoas não têm tanta destreza quanto esses profissionais, né? E isso, se eu começo a fazer com um guidão mais junto, imagina que eu tenho uma tendência de gerar sobrecargas, né? Então, posso gerar um desfiladeiro torácico ou acabar compensando no punho, com desvio lunar radial. Então, isso é importante. Posicionamento alto e baixo do tornozelo. Então, você tem um posicionamento alto do tornozelo, tem um déficit de extensão de tornozelo, o que acontece? O selim está muito alto? Tudo isso a gente pode pensar, mas às vezes eu coloco ele o atleta é colocado nessa posição e a técnica individual dele acaba sendo essa. Ele está acostumado a pedalar com o calcanhar mais alto.
Então, enfim. Mas por isso a gente tem que avaliar se tem déficit de extensão ou não de tornozelo. O ideal seria que ele pedalasse assim, né? A posição mais baixa, mas ele tem essa técnica para isso, ou o selim está muito baixo. Às vezes, na tentativa de colocar ele nessa posição, a gente coloca o selim muito baixo e acaba sobrecarregando o joelho. E aí, força, tem que saber se ele tem a força necessária para o tríceps femoral. Ele tem essa mobilidade de extensão de tornozelo, cadeia cinética, média em cadeia cinética aberta. Nós podemos fazer em fechado também. Palmilhas e calços. E aí vem a grande diferença do ciclismo para a maioria dos outros esportes, né? Então, Gabriel, quando a gente pensa... como você vai entrar aqui, tá caindo um monte de pergunta aqui só. Você vai começar a falar alguma coisa sobre as diferenças. Eu só vou te colocar 3 perguntas, você vai respondendo conforme você achar aí necessário, tá? Primeiro, preço. É alguma coisa entre 400 e 600 reais mesmo? Essa é a ideia que eu tenho. É mais ou menos isso daí, um É bike fit. isso, é isso. Tá, uma Isso. outra coisa, valor, o que você vê de diferença entre fazer um bike fit e um bike TT, né, para bicicleta de triatlon? Então, ao longo do tempo, conforme você for falando essas diferenças, se você quiser citar isso daí, um bike fit para uma mountain bike, para uma speed, para uma bike de triatlon, se tem alguma coisa que você acha relevante ou se isso vai depender ali do ajuste da pessoa, da prova que ela vai fazer, tá? Só para você ter em mente responder durante a continuidade da sua apresentação, tá bom? Fica à vontade. Tá bom? A bicicleta de triatlon é uma bicicleta diferente, né? Ela é desenhada para você não usar tanto quadríceps durante a pedalada, né? Então você fica numa posição muito mais agressiva para você usar mais os extensores de quadril, empurrando esse pedal como se fosse mais para trás, para preservar esse quadríceps para a corrida. Então é um fit completamente diferente. Então ele é diferente para as outras, na verdade ele é específico para triatlo, assim como a mountain bike é específico para bike, em que o canote é onde segura o selim no quadro, ele é retrátil, e aí eu tenho que ver como isso vai funcionar. No triatlon, isso também ele é completamente específico, tá? Então, e aí tem selins para isso, porque a posição da pelve também muda, e a bike é completamente diferente. Então, Acho que isso então reforça aquele legal. conceito Então, que você disse, que o bike fit ele não é só para aquele atleta, é para aquela modalidade esportiva. Se eu vou fazer um triatlon, se eu vou aquela fazer modalidade esportiva, exatamente. a Se eu longa tenho 3 distância. bicicletas mountain bike, se eu tenho uma mountain bike, se eu tenho uma speed, se eu tenho uma bicicleta de triatlo, eu tenho 3 fits diferentes. O meu fit de mountain bike não serve para triatlo nem para speed. Tá? Perfeito, acho que isso é bem importante. Acho que está respondido. A pergunta do Francisco também era em relação à ativação da musculatura na speed e na TT, acho que você já respondeu bem. Pode seguir, Gabriel. Vamos lá. Então, a diferença aqui que é drástica aqui, por exemplo, se eu quero fazer uma palmilha para qualquer esporte de campo, quadra, enfim, uma das maiores preocupações nossa é com relação ao retropé, né? Se o meu calcânio, se ele variza, se ele é mais valgo, se ele é mais varo, enfim. Aqui, como o ciclismo, o apoio, ele fica na cabeça dos metas, o meu calcânio importa menos com relação a isso, tá? Então, a minha avaliação tem que ser com relação ao meu antepé. Se eu tenho um antepé mais valgo ou mais varo e eu não tenho mobilidade de médio pé para compensar isso, isso pode gerar jogar esse joelho mais para fora ou mais para dentro, de acordo com essa compensação. E aí, muitas vezes, esse joelho está vindo para fora, você acha que a restrição é de quadril, mas na verdade é o pé que está preso. Então, vale a pena essa consideração, tá? E aí, você coloca um calço ou uma palmilha, isso pode ser na sapatilha, pode ser próprio no taquinho da bicicleta, isso pode alinhar um pouco melhor. Então, outra coisa importante que deve ser dito em relação à largura do selim, né? Então, existe um aparelho, na verdade, existem 2 tipos de aparelho, um mecânico e um mais eletrônico, que você senta numa plataforma e você mede a distância entre os dois tubos isquiáticos, né? E aí você mede essa distância, esse aqui é o
é a visão desse aparelho mais tecnológico, né? Eletrônico. Mas tem uma outra que fica afundado e você mede essa distância, também funciona. Mas o que isso influencia? A largura do selim, né? Então, é interessante porque não é porque existem pessoas mais gordas, ou, enfim, que têm o quadril mais largo. Isso não quer dizer. Então, se ela emagreceu, a diferença, isso é ósseo, né? Então, é importante que isso seja medido, porque se eu tiver um quadril dessa largura, escolher um selim mais estreito, isso vai ficar mais instável e vou gerar sobrecargas, joelho, coluna, nas outras estruturas. Ok? Vou ficar mais instável e a minha posição não vai ser confortável, no mínimo. Ok? E aí, a gente tem que pensar nesses 5 pontos de contato, né? Nós temos, então, os 2 pedais, os 2 manetes da bike e o selim. Então, X% vai em cada lugar. Então, por exemplo, se eu estou sentindo um desconforto aqui, eu acho que muita porcentagem do meu peso vem no meu selim, e eu tirar isso de alguma forma, isso vai para algum outro ponto. Então, e esse outro ponto vai gerar desconforto também ou não? Então, essa é a grande questão, ok? Quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa nos pontos-chave do bike fit, né? Longe de mim querer ensinar aqui nada, tá? Mas são alguns pontos-chaves do bike fit. Então, a altura do selim, esse avanço do joelho também e o avanço da bike do guidão, ok? Essa altura do selim, já está comprovado que os selins mais baixos geram uma sobrecarga muito grande em joelho, o selim mais alto na região lombar. Então, essa altura do selim, uma coisa prática e fácil de fazer, seria então a altura da crista ilíaca, você subindo na bike e apoiando o calcanhar no pedal, deixando o joelho completamente reto. Então, se você não achou essa altura aqui, você faz o ajuste para deixar isso completamente, para você conseguir esse ajuste. Uma vez que você conseguiu isso, aí você apoia o antepé, que aqui é onde a sapatilha vem. Então, com esse trazendo o joelho para cá, você já faz uma semiflexão, que é a semiflexão esperada. Então, normalmente é isso que é feito, tá? Então, com relação à inclinação do joelho, se o joelho indo mais para frente ou mais para trás, como que eu faço? Como que as pessoas fazem isso, né? Então, existe uma forma mais simples, então um fio de prumo passando pela ponta do joelho e aonde passa a sapatilha. Então, na cabeça do primeiro meta, né? Onde prende a sapatilha no pedal. Então, se esse joelho estiver vindo muito para frente, eu posso ter uma sobrecarga em região de joelho. Se ele estiver vindo muito para trás, eu vou sobrecarregar outra estrutura ou fazer hiperextensão de joelho, que pode me dar dor atrás do joelho. Enfim, mas esse seria a postura ideal. Então, lembrando que aqui qual a postura que eu estou aqui? Em 90 graus. Lembra que tem o ponto mais alto, ponto mais baixo, né? Para trás e para frente. Então, aqui em 90 graus, onde eu tenho maior força. E aqui eu tenho que estar em 90 graus. Okay? Gabriel, é muito fácil de você ver o oposto do que seria o bike fit, né? A bicicleta de criança. Então, não sei aqui quantos tem filhos, mas se você pegar aquelas bicicletas do Batman, do Hot Wheels, aquelas bicicletas prontas, o pedal ele fica praticamente na mesma linha do banco. Então você vê que a criança fica com o joelho lá na frente. Muitas vezes eles têm dificuldade até para conseguir pedalar. Então é legal para você ver como que a bicicleta mal montada, o quanto isso dificulta, né? É bem característico. É isso. E uma característica, inclusive, da altura do selim, é que quando a pessoa não tem experiência, a vontade é colocar os 2 pés planchados no chão, né? Para ter segurança. Então, se acontecer qualquer coisa, põe os 2 pés apoiados no chão. Com certeza, nessa posição, você está no bike fit errado, né? Porque quando eu colocar os 2 pés, se eu consigo apoiar os 2 pés no chão, quando eu coloco os 2 pés no pedal, essa flexão, Vai esse dobrar. avanço do joelho vai vir muito para frente. Sim. Tá? Então, o último ponto aqui seria o alcance do manete, né? Então, o ideal seria esse ângulo de 90 graus aqui. Então, a gente percebe muito, assim, você vê na rua, assim, o pessoal pedalando, às vezes
esse manete está lá na frente, às vezes está aqui atrás, você não vê esse ângulo, você percebe que a pessoa fica mais confortável mesmo nessa posição mais de conforto, né? E nunca com o cotovelo esticado, nunca. Sempre semiflexionado, tá? Isso é importante também. E para eu conseguir essa postura, eu posso, possíveis ajustes, né? Então, a altura do guidão e comprimento de mesa. Isso são coisas importantes que podem mudar, tá? E podem ajustar. Então, lembrando só dos 3 pontos. Postura da coluna, né? Essa postura é uma postura boa, postura melhor. Então, qual seria a postura ideal, né? Então, essa postura, ela consegue chegar aqui? O que eu preciso para isso? Eu preciso saber se ela tem mobilidade, se ela vai ter força para se manter nessa postura. Então, é bem importante isso, tá? Então, uma coluna mais ajustável, uma postura saudável, tá? Então, é diferente. A gente brinca que tem uma pessoa andando de 4 na rua, é porque ela não consegue ficar em pé ou porque ela está procurando alguma coisa, né? Então, ela está mal ajustada ou ela não consegue ficar assim, sabe? Então, ela pode não ter força, pode não ter mobilidade, mas não, ela pode estar só mal ajustada. Por isso que toda aquela avaliação física ela é fundamental, ok? Então, esse exemplo aqui é muita gente com dor cervical pedalando, né? E quer uma posição mais agressiva, quer aerodinâmica, quer tudo, mas aí às custas de algumas articulações aí, né? Então, por exemplo, essa torácica não tem mobilidade para diminuir essa flexão, a cervical vai compensar com toda a outra extensão, né? Ou a torácica não tem, ou o quadril não tem, enfim, esse com certeza está um bike fit errado, ok? Pensando em tudo isso, a pressão vai para algum lugar, né? E o que é pressão? É força pela área. Então, eu não preciso diminuir a força, eu preciso, de repente, aumentar a área, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o selim, a maioria dos desconfortos, 90% das pessoas tem desconforto, 90% dos ciclistas recreativos tem desconforto, né? E a maioria desse desconforto, ele é relacionado ao selim, né? E com relação a isso, o que influencia nessa pressão de selim, né? O equipamento, o ajuste do fit, o selim mais para frente, selim mais para trás, a estrutura óssea, a mobilidade da pessoa, enfim. E aí eu queria mostrar para vocês um equipamento que é como se fosse, ele é um mapeador de pressão de selim, tá? Então, como se fosse aquele equipamento para fazer palmilha, por exemplo, fugiu o nome agora, mas, enfim, ele vai ver os pontos de pressão A baropodometria? A baropodometria, exatamente. Então, como se fosse uma baropodometria de selim, certo? Então, nesse equipamento, você tem vários parâmetros, né? Pressão máxima, pressão média, centro de pressão, assimetrias, rotações pélvicas, a localização da pressão. Isso vai me falar a respeito de quê? Por exemplo, se eu estou numa posição aqui que eu acho que ele está numa posição boa, e aí, está se sentindo bem? Não. A posição está boa, mas meu selim está me incomodando, mas seria um dos melhores recursos esse, né? Então, aonde está incomodando? E aí, se eu faço todos os ajustes, e não necessariamente no selinho seria o meu ajuste, eu vejo se isso melhorou ou não, certo? Então, essas seriam possíveis visualizações, o mapeamento de pressão, isso uma possibilidade para ver se eu tenho uma boa rotação pélvica ou não. Então, por exemplo, segurando em cima do manete ou embaixo, se eu tenho uma boa mobilidade de rotação pélvica ou se eu estou compensando em outras estruturas, né? Então, aqui, por exemplo, no meu centro de pressão não mudou tanto, segurando em cima e segurando embaixo do guidão, né? Então, me mostra que eu tenho uma capacidade ruim, né, de girar essa pelve. Então, o que seria, então, uma capacidade boa, né? Quando eu segurei mais embaixo, a minha pelve girou para frente e até meus campos aqui diminuíram. Então, seria uma boa mobilidade, ok? Os selins recortados do triatlon, né? Então, mostrando dentro do triatlon, a postura ele é mais na ponta do selim, né? Então, quando a gente consegue balancear isso, fica melhor.
quais dos 3 modelos vocês escolhem, né? Então, não mudamos nada, mudamos só os 3 tipos de selim. E aí, com certeza, essas áreas mais quentes mostram sobrecarga, né? Do modelo 1, por exemplo, que já não tem tanto no modelo 3. Então, esse selim seria melhor. O ângulo do selim, lembra que eu falei que o selim ele pode vir um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, ou ele ficar neutro? Eu só mudando o ângulo do selim, a minha carga diminui bastante no Monte do Pubis, né? Então, antes chegava a 1.400, agora 1.100. Enfim, uma pequena inclinação, então, pode otimizar então, esse conforto, tá? Mudanças do selim de triatlon também podem invariar, podem... A otimização do selim do triatlon aqui também, diminuindo essas sobrecargas. E aqui que a gente mudou, o que foi mudado aqui? O posicionamento do selim e o posicionamento desse clipe, né, da cotoveleira. A mesmo ciclista, a mesma bicicleta, o mesmo fit em relação a andar no plano e andar na subida, por exemplo, né? O que mudou? Olha quanto de sobrecarga você tem na região da frente, né? Tá errado isso? Não, na verdade não está errado, mas é uma região, dependendo do que ele faz, não sei se ele só faz isso, realmente temos que ajustar, mas se são uma parte pequena do pedal dele, ainda é aceitável, né? Tudo é pelo tempo, né, que você fica. Aqueles shorts com a almofadinha, né, o bib shorts, diminuiu bastante a pressão aqui. Até 23% você tem usando o bib shorts adequado. Enfim, existem várias mudanças nesse bike fit, então é o que eu queria aqui mostrar a importância disso, tá? Então, diante dessa variabilidade, a adequação do bike fit ela é crítica. Então, a escolha do tamanho do quadro, a altura, posicionamento posterior, angulação do selim, esse tamanho do quadro é isso. Eu tenho 1,95, um quadro M para mim, não existe bike fit no mundo que vai me colocar numa posição adequada. Então, é importante que isso seja dito. Então, altura, posicionamento anterior-posterior, angulação do selim, altura do guidão, alcance do guidão, e depende muito da modalidade aplicada, como a gente já disse, né? E todos esses fatores devem ser ponderados. Então, é o apoio do selim, a força que eu estou aplicando. Não, aqui está tudo ótimo, mas eu não estou na posição aerodinâmica que eu quero. Mas é isso que eu quero é uma posição mais de conforto. Não, aqui está tudo funcionando, mas o meu eletro não... Puta, eu canso demais nessa posição. Então, você não está numa posição confortável. Então, todos esses fatores eles devem ser ponderados, né? Aqui uma outra coisa do bike fit, com relação ao posicionamento, dores na frente do joelho. Então, o selim mais para frente, mais para trás, dor atrás do joelho. Enfim, é uma coisa bem mais... Então, para prevenção de lesão, o nosso tem que ser feito um bom bike fit, um treinamento apropriado, um fortalecimento multiplanar, que a gente viu que não depende só do bike fit, né? Às vezes o problema é da pessoa, ela não tem aquela mobilidade, aquela força para isso. E treinamento, né? Ok? É isso que eu queria falar para vocês. Perfeito, Gabriel. Acho que foi muito Obrigado. investigativo. Acho que você matou aí a pau, realmente abordou bastante o assunto. Eu mesmo não imaginava que fosse possível ter tantas regulagens assim para o selim. Até uma dúvida que eu tenho, queria ouvir aqui a opinião, né? Tem vários ciclistas aqui. Eu sei que a Rafaela, que, enfim, a gente via pela 99% das fotos dela incluir uma bicicleta, então eu imagino que ela tenha bastante experiência nisso também. Mas eu queria começar te perguntando, Gabriel, por que usar um shorts acolchoado e não um banco acolchoado? Né? Eu andei na bicicleta do meu, eu gosto daquela bicicleta, aquele banco grande que parece uma panela para você sentar para mountain bike, eu acho confortável. Eu andei numa do meu cunhado que eu tive que comprar uma bermuda dessa, enfim, estava na casa dele um tempo que eu não conseguia sentar, realmente uma coisa que não faz muito sentido, né? Você pensa num banco sequinho e você bota a almofada, tem alguma razão para não ter esses bancos, eles têm que ser sequinhos e cada vez mais, parece que mais duros, né? Mais estreitos e mais duros, ou faltou bike fit para mim? Que você acha? Na verdade, o selim mais acolchoado ou menos acolchoado, isso varia, existem selins completamente de carbono, completamente finos, mas com relação a esse calça, bom, esse é uma peça da vestimenta do ciclista, né? Então,
Por É para ficar exemplo, bonito com aquele quando negócio, você... aquela bunda daquele Não, tamanho. não é. Não, bonito, bonito Parece uma fralda. definitivamente não é. Mas se você usa, por exemplo, bom, então vamos lá, vamos na sua opção. Eu quero um selim mais acolchoado, mas eu quero usar um short de futebol, por exemplo, tá? Eu vou subir, vou descer da bike, esse short, ele enrosca, sabe? Essa mobilidade que ele tem prejudica demais na sua mobilidade na bike, porque a partir do momento que ele começa a enroscar no selim, e aí que se eu fico em pé na bike, jogo o bike para lá e para cá, isso começa, sabe? Esse short começa a baixar, não funciona bem. Não precisa Então, entrar mais em detalhes, já imaginamos o que você está falando dos shorts de é, futebol na bike. não é. Ô, Rafaela, você que está aqui também, já pedalou muito, enfim, tem acho que umas Grande 12 ciclista, Rafaela. bicicletas. Você já teve alguma lesão, alguma sobrecarga que você conseguiu melhorar com o Bike Fit? Imagino que você já tenha feito vários. Alguma coisa que você completaria aqui com nessa aula do Gabriel, que acho que não tem muito o que acrescentar, né? Foi realmente brilhante, Gabriel. Obrigado. Então, vamos lá, bom dia. Gabriel, primeiro, parabéns, foi excepcional mesmo, muito, muito boa aula. Obrigado. Tem duas coisas que eu compartilharia, que uma coisa que você falou no começo, que é bem interessante, bem importante, esse negócio de fazer um bike fit antes de você comprar uma bike. Ninguém pensa nisso, né? Por que que eu ainda nem tenho a bike, como que eu vou fazer? E realmente isso é muito importante, porque às vezes você vai comprar uma bicicleta, você não sabe qual que é o seu tamanho. Se você for comprar uma da marca Trek, por exemplo, existe S, M ou G, os tamanhos. Se você for comprar uma outra Cervelo, que é uma outra marca, os tamanhos são completamente diferentes. Então, é importante que você tenha uma ideia de qual que é o tamanho da bicicleta que você precisaria comprar, senão você vai gastar uma grana numa bicicleta que quando você vai fazer o bike fit, ela não cabe perfeitamente em você, né? E aí, Perfeito. depois é isso que você falou, você pode fazer novamente o bike fit, tanto terapêutico, né, se você está sentindo alguma dor, etc., quanto estratégico. Até o Paulo falou isso, de, putz, eu vou ter uma prova na distância Ironman, eu preciso estar um pouco mais confortável, então fazer uma prova mais curta, eu preciso estar mais aerodinâmico. Então, para uma mesma pessoa, você pode ter vários bike fits completamente diferentes, né? De acordo com a estratégia. E aí, respondendo a pergunta do meu caso, que eu tive uma vez, foi mais um formigamento na lateral do pé direito, e aí é impressionante, é um ajuste, assim, 1 milímetro que ele girou do pedal para mais para dentro, assim, e resolveu. Então é muito detalhe, é admirável assim quem faz bike fit, quem faz bem, porque você tem como ajudar muito, tanto na performance quanto na prevenção de lesão, né? Ótimo. Muito bem, Perfeito. Gabriel. O Murilo E, Espina. Desculpe, pode falar. não, é impressionante mesmo, porque 1 milímetro pode mudar, nossa, faz uma mudança drástica, e faz mesmo, porque imagina que são 5.400 giros, enfim, uma hora, Exato. então é muita coisa. Então, um pouquinho muda muito, né? E você coloca isso com força, isso é fantástico, essa diferença. E com relação ao tamanho da bike, isso muda, né? Então, o tamanho P para uma marca é menor do que o tamanho P para outra. Então, existem transições, né? Então, existe na própria Tech tem um tamanho de bike que chama ML. Então, não é M, não é L, é ML, é a transição dela. Então, pô, Exatamente. como é isso, né, meu? Qual que é a diferença de uma M ou de uma L? Eu vou ter que ajustar muito mais no fit, uma coisa que eu encaixaria perfeitamente num. Enfim, é interessante. E a gente vê que Obrigado. o esporte que não é de Obrigado. alto rendimento, isso tudo parece uma besteira, não diria nem alto rendimento, mas que você não faz com uma regularidade, parece besteira. Nós tivemos uma aula, até quem quiser vale a pena rever no YouTube, uma aula sobre epicondilite lateral, em que o peso da raquete, a tensão da corda e o tipo da corda faz total diferença na evolução dessa patologia. Então, isso realmente é fundamental. O Murilo Espina Físio trabalha com a gente aqui também. Gabriel, pergunta onde dá para encontrar um curso de formação para bike fitter. Hoje, esses cursos estão um pouco suspensos, né, por conta dessa pandemia, mas depende do tipo
de curso que você quer fazer, então se ele é 2D, se ele é 3D, a gente pode conversar e eu indicar as melhores pessoas, aonde você achar. Tá? Tem cursos de acordo com marcas, né? Então, por exemplo, existe no 3D, por exemplo, tem uma marca que chama Retul. Então, é uma marca mais famosa que existe no mundo. Então, tem que entrar em contato com a Retul e ver cursos de formação disso, né? E aí, o ideal seria trabalhar em lojas de bicicleta, né? Para isso. Por isso que... Mas, enfim. E aí tem, por exemplo, a Trek, ela faz a Precision Fit. Ela faz um outro tipo de fit, mas dependendo do que ele quer fazer, pode ser bidimensional, tridimensional, a gente pode conversar. Se quiser mandar mensagem, a gente conversa e eu dou algumas dicas de onde ele pode fazer. Vou seguir aqui com a pergunta da professora Maíta, professor Zogaib também, que pedala se quiser, assim que o Gabriel responder a da Maíta quiser entrar e fazer suas considerações, também são sempre bem-vindas, tá? A Maíta pergunta, parabéns, excelente aula. Vários deram parabéns aqui, tá, Gabriel? Não sei se você está vendo o chat, mas todo mundo realmente gostou. Não vejo, não estou vendo. Pela Obrigado. aula. Mas seguindo a pergunta, pena que você já está com o mestrado pronto, porque ela já queria te puxar para fazer um mestrado com Bike Fit GO. E aqui a pergunta dela. Ai, meu Deus. Na paresia do pudendo, em mulheres, a culpa é da pelve feminina ou de não ter feito um bike fit? 2. Tenho muitas pacientes usando bicicleta estacionária na pandemia. Algumas com queixas. Tem como fazer um bike fit dessas bicicletas estacionárias? Então, parestesia, se a culpa pode ser da pelve ou do bike fit, eu acho que com o bike fit, imagino que a gente consiga resolver, adequar aquela pelve, né? E se é possível fazer um bike fit numa bicicleta estacionária, em casa. A bicicleta estacionária pode ser feita assim, qualquer bicicleta pode fazer um bike fit, né? Então, a gente consegue, a partir daquelas mudanças, aqueles ajustes, a gente pode fazer. Com relação à paresia do pudendo, realmente é uma queixa que não é incomum. A culpa é dela, a culpa é do fit. Na verdade, existem até selins específicos para anatomia, para as mulheres, né, para anatomia feminina, que eles têm um acolchoamento diferente, né, porque no masculino você tem um stop ali que na mulher não tem, né? Então, realmente com o fit pode melhorar bastante, né? E nessa pandemia, outra coisa que eu não falei, o pessoal está pedalando bastante no rolo, né? Então, pedalando no rolo, você não tem uma descida, você não tem uma curva, uma rotatória que você para eventualmente de pedalar. Então, você fica girando o tempo todo. Então, se existe algum problema, ele pode ser potencializado mais no rolo, né? Então, enfim, a culpa não é dela e, enfim, pode ser ajustado no fit, sim, mas com a mobilidade pélvica, isso também pode ajudar. Então, é um trabalho multidisciplinar aí, tá? Zogaib quer fazer alguma consideração? O professor Beno está aqui também. Se quiser fazer alguma consideração, fiquem à vontade, tá? Oi, Paulo. Oi, Gabriel. Não, Oi, Paulo. Só te dar os parabéns aí, Gabriel. Muito obrigado, professor. E só para lembrar que você falou uma coisa que é fundamental, né? Não só para bike, mas para qualquer coisa de atividade física. Quando você falou a frase assim, você tem que adaptar a bicicleta ao indivíduo, né? E não o indivíduo à bicicleta. E eu acho que isso vale para qualquer tipo de atividade física, né? A gente sempre tem que adaptar a atividade ao indivíduo e não o indivíduo à atividade, né? Quando você pensa em spinning, em aula de aeróbica, qualquer coisa, né? Qualquer tipo de atividade física, o respeito ao indivíduo, né? A característica individual é fundamental, né? Não, mas só para tirar os parabéns aí, perfeito, bem legal, muito obrigado. Bem interessante. Muito obrigado. Perfeito, Gabriel. Acho que você respondeu todas as perguntas aqui. Realmente, olha, inúmeros elogios. Fantástico, viu? Acho que é um tema daqueles que repetiremos no segundo semestre também, talvez com mais dúvidas práticas. Realmente o pessoal gostou bastante, foi bem esclarecedor. Mais uma vez te parabenizar, sempre convidado a participar aqui, sempre super competente, uma aula fantástica, viu, Gabriel? Muito obrigado pelo convite, é uma honra e prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, fiquem bem e saudáveis. Muito bem, em nome então aqui dos nossos professores, professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Andreoli, agradeço a aula do Gabriel, a presença de todos. Na próxima terça-feira,
11 horas, falaremos um pouquinho sobre prescrição de atividade física em pacientes obesos e pacientes pós-cirurgia bariátrica. Convido a todos a participar. Lembro que nossas aulas ficam gravadas no canal Medicina Esportiva Unifesp no YouTube. Boa semana a todos, saúde, até a próxima terça-feira, gente. Um abraço. Obrigado, Gabriel. Excelente. Valeu. Obrigado.